Oi, alunos do segundo ano do ensino médio do Amélia de Araújo. Já falamos sobre intérfase, já falamos sobre mitose. Lembra mitose? Crescimento de tecidos, né? Regeneração, tem a ver com câncer e tudo mais. E agora esse vídeo vai ser sobre meiose. A meiose é um processo que vai ocorrer somente em células de reprodução, porque a ideia da meiose é diminuir a quantidade de cromossomos em um seu primeiro momento, para que ocorra uma mistura desses cromossomos para garantir a variabilidade genética e assim formação dos gametas e novos descendentes no planeta. Então a meiose, ela está envolvida com o processo de reprodução. Pode ser em plantas, em fungos, em qualquer indivíduo que faça a reprodução aí, esse processo ele vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na meiose é que antes de ocorrer a meiose, também ocorre a intérfase. A intérfase é o processo que antecede as divisões celulares, lembra que prepara a célula? Eu vou mostrar já de novo para vocês. Então, na intérfase, a célula lá de reprodução, pode ser um espermatozoide ou um óvulo, elas vão ter o material genético delas duplicado. Lembra? Aumento de célula, de organelas e de material genético. Então, aqui a gente tem os cromossomos que foram duplicados. Então, ela tinha 4 cromossomos, agora ela tem 4 cromossomos duplicados, então ela tem 8 cromossomos aí. Então, ela vai passar pela meiose 1, porque a meiose, ela não basta ter uma sequência de eventos, ela vai ter 2 sequências de eventos. Porque a natureza quis que fosse assim, para ser mais legal o desenvolvimento embrionário humano, né? O desenvolvimento embrionário não, desenvolvimento aí de formação de gametas do ser humano. Nós temos então aqui a quantidade, né, de indivíduos, de cromossomos que foi duplicado ali na intérfase. E agora na meiose 1, esse processo ele vai reduzir a quantidade de cromossomos. É como se dividisse, ó, um cromossomo vermelho foi para uma célula e um azul foi para uma, o azul e o outro vermelho foi para outra. Aí eu vou formar o quê? 2 novas células na meiose 1 com a metade da quantidade de cromossomos que a célula aqui inicial tinha. Então, se ela tinha 8 cromossomos, cada perninha do cromossomo é um cromossomo, juntos, né, eles também são chamados de cromossomos, mas eles estão duplicados, não se esqueça. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perninhas de cromossomos, que quando foram divididos, aqui agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por isso que a meiose 1 ela é chamada de divisão reducional, ela reduz a quantidade de cromossomos. A meiose 2, ela vai formar cada célula aqui que saiu da meiose 1 vai formar 2 novas células, tá vendo? 2 novas células. Então, ao final do processo de meiose, a gente tem a formação de 4 novas células. Na mitose, a gente só tinha a formação de 2 novas células, uma que vira 2. Aqui a gente tem na meiose uma que vai virar 4. Então, quando a meiose 2 começa, ela vai acontecer, a gente tem aqui uma sequência de eventos que vai manter igual a quantidade de cromossomos. Aqui nós temos 2 cromossomos com 2 cromátides cada uma. Aqui a gente vai ter cromossomos simples, de apenas uma perninha, mas eu continuo tendo 2 cromossomos. Então, a meiose 2, ela é chamada de equacional, porque ela mantém a quantidade de cromossomos. Vai ter lá todas as etapas da meiose que já vamos falar. E aí a gente tem aqui, ó, uma perninha da célula do cromossomo vermelho e uma perninha do azul foi para essa célula, e a outra perninha vermelha com a outra perninha azul foi para outra célula. Então aqui a gente formou uma célula com a perninha vermelha, outra com a perninha azul e assim vai. Então eu formo 4 novas células com as características todas misturadas. Essa primeira imagem era para mostrar isso. O evento mais importante da meiose, eu vou mostrar para vocês qual é, ele se chama crossing over. Tenham calma que vai abrir a imagem aí, tá? O crossing over é um processo que ele vai ocorrer logo de início na meiose, na
prófase 1. Lembra quais são as etapas da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quando a gente vai falar aqui de meiose, a gente também tem essas 4 fases. Como a gente tem a meiose 1, a gente tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Quando a gente vai para a meiose 2, a gente tem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, aqui no processo, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que vão ocorrer após a intérfase para começar a meiose nas células de reprodução, vai ser o processo, um dos mais importantes aí, que só perde para a fotossíntese, é o crossing over. O que quer dizer crossing over? É a troca de partes do DNA das perninhas dos cromossomos. Então, a gente tem aqui nesse exemplo, ó, um cromossomo, vamos ser bem sexista agora, né? Um cromossomo azul que veio do pai e o cromossomo vermelho que veio da mãe. Esses cromossomos, eles vão ser alinhados ali na formação dos gametas, que você herdou, né? Você é um indivíduo, você herdou metade dos seus cromossomos que veio da sua mãe, metade dos cromossomos que veio do seu pai, forma você. Deu para entender? Então, quando a sua carga genética de células de reprodução, elas estão ali se formando para aumentar essa quantidade de células de reprodução, elas vão se formar, vai ocorrer o processo de crossing over na primeira etapa da prófase 1. Então, a prófase 1, ela é uma das mais importantes, porque é onde ocorre o crossing over. Então, esse cromossomo que você herdou do seu pai e esse cromossomo que você herdou da sua mãe, que estão lá nas suas células de reprodução, eles vão se aproximar, um alinhamento entre eles vai acontecer, eles vão se aproximar, eles vão grudar uma perninha com a outra ali dos cromossomos, né? Eles vão grudar uma perninha uma com a outra desses cromossomos, e eles vão fazer o quê? Essa troca de partes do DNA. Olha aqui nesse exemplo, o cromossomo que antes era todo azul, ele ficou com uma perninha toda azul e a outra perninha azul ponta vermelha. O outro cromossomo, que era todo vermelho, ele ficou com uma perninha toda vermelha e a outra perninha vermelha de ponta azul. Então, essa parte aqui, ó, eles estão se encontrando, fazendo essa troca de material genético para formar os gametas. Aí, vamos supor que eu carrego característica genética para ter filho moreno de olho castanho e para ter filho loiro do olho azul. Então, pode ser que em um evento aí eu tenho um filho, e aí esse meu primeiro filho ele saia moreno do olho castanho, né? Isso depende também das características que o pai trouxe, né? Porque eu formei os meus gametas, né, meus óvulos, e eu vou precisar de um espermatozoide para fecundar, para gerar um indivíduo, para ter um bebê. Então, da mesma forma que os meus óvulos estão passando por o processo de meiose para serem formados, os espermatozoides também. Quando ocorre o sexo, que é a troca de gametas, quando eles se fundem, se encontram, ocorre a fecundação, esses cromossomos, eles vão se parear, se conectar todinhos. E aí eles vão desenvolver uma criança com aquela característica que foi passada. Então, nesse primeiro momento, eu posso ter tido um filho moreno do olho castanho. Aí eu engravido novamente, vou ter um novo filho, aí uma nova criança, ele vai nascer loiro do olho azul. Ah, é adotado? Não. Quer dizer que esse gameta que foi formado, nessa variabilidade genética aqui, ó, que eu carrego no meu DNA, ela foi passada para esse óvulo, que junto com o espermatozoide aí do pai da criança, eles se recombinaram, eles se encontraram ali e passou essa característica aí loira do olho azul. Entendeu? Muitos vocês vão perceber que o crossing over, ele ocorre para garantir que ninguém seja igual a ninguém, para que não tenha clones, para que a gente tenha trocas de partes do DNA e todos sejamos diferentes. Os únicos que são clones são os gêmeos idênticos, aqueles gêmeos fraternos, que eles dividem a mesma bolsa. Gêmeos idênticos, eles são formados pelo mesmo espermatozoide, o mesmo óvulo, então eles são idênticos, eles têm que ser iguais. Se forem de sexos diferentes, eles são de bolsas separadas, porque aí vem um espermatozoide X e um espermatozoide Y que fecundou
o mesmo óvulo ao mesmo tempo, formando 2 bebês. Ou a mulher pode ter liberado 2 óvulos também e acabou tendo essa divisão. Mas quando são gêmeos idênticos, a gente tem lá um óvulo e um espermatozoide, eles se fundem e acabam formando 2 núcleos de divisão aí, e aí geram 2 bebês idênticos. Esses bebês que são idênticos, eles vão ser uma cópia do outro. Como assim? Tudo neles vai ser igual, exatamente igual. Algumas coisas que diferem, que é a impressão digital, o tecido daí que forma a pele deles, e a íris do olho, que aí é a única coisa que difere, tá bom? Voltando ao crossing over. O crossing over, então, ele ocorre para que ninguém seja igual a ninguém, para que a gente tenha lá troca de partes do DNA e garantia de variabilidade genética. Por isso, então, que eu posso ter filho, um moreno do olho castanho e um loiro do olho azul, e eu vou ter uma variedade de netos aí muito grandes e tataranetos e que seja, e isso vai garantir a sobrevivência do meu DNA e essa mistura de genes aí no planeta. Então, crossing over é o segundo evento mais importante do planeta e do meio ambiente, da natureza, porque ele vai garantir que ninguém seja clone de ninguém, a não ser os gêmeos idênticos. Então, aí você já pode parar para pensar que gêmeos idênticos é um erro, né, da natureza. Ocorreu alguma alteração, como se fosse uma mutação ali, ocorreu uma alteração na formação daquele embrião, e aí acabou gerando 2 bebês, o que era para ser um só. E aí, isso daí, para a natureza, é um erro, certo? Porque a clonagem, ela é muito ruim. Você ser exatamente igual quer dizer que você vai sofrer pelos mesmos fatores e as mesmas condições de adaptação. E isso faz com que aconteça o quê? Extinção. Se uma coisa acontecer para esse indivíduo e chegar no outro, os 2 vão deixar de existir. Então, a extinção em clones, ela pode ocorrer em massa, dependendo do fator de extinção. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos falar de meiose, então, né? Não esqueçam. O crossing over, ele ocorre na prófase 1. Você não pode esquecer, a prófase 1. É isso que você tem que aprender agora. A prófase 1 tem várias subdivisões ali que não precisa entender agora, não faz parte, a não ser que você for seguir a área de biologia aí, ou a qualquer área da saúde que te cobre esse assunto. Mas no ensino médio você tem que saber que o crossing over, ele ocorre na prófase 1 da meiose 1 da formação dos gametas, tá bom? Vamos mudar aqui de imagem. Aqui é a mesma imagem, só que de uma forma diferente, para mostrar para vocês Ih, meu Deus, não vai aumentar? Não posso ampliar? Que mostra aqui, de novo, ó, o crossing over acontecendo. Os cromossomos, eles se pareiam, cromossomos homólogos, eles se pareiam. Depois ocorre o crossing over, que é essa troca de partes do cromossomo do DNA, e aí eles ficam todos mescladinhos. Então, vamos supor que lá no final não vai formar 4 novas células. Então, vamos supor que uma célula vai ser toda ali, esse laranjinha claro aqui. A outra célula vai ser laranja claro de ponta roxa. A outra célula vai carregar característica toda roxa e a outra célula vai carregar característica roxa de ponta laranjinha. Então, os 4 gametas que forem formados aí serão totalmente diferentes, eles não são iguais. Eles vão carregar características totalmente diferentes. Vamos para a meiose propriamente dita, porque ela é um processo de 8 etapas, depois da intérfase, obviamente. Então, a célula passou pela intérfase, ela teve aí a duplicação do DNA, da quantidade de cromossomos, ela teve também um aumento do seu tamanho e da quantidade de organelas. Quem lembra aí o que acontece na prófase, de modo geral? Lembra que o cromossomo ele começa a se enrolar, se condensar, ele vai se encurtando, esse cromossomo, porque a fita de DNA ela é longa, então ela vai se encurtando, se enovelando aí, vai se espiralizando, olha que bonito, para diminuir o seu tamanho, para se tornar mais visível, facilitar a divisão ali na outra fase. O núcleo e o nucleolo, eles vão deixar de existir, porque no processo de divisão eles não têm função nenhuma aí, só atrapalhar mesmo. O centríolo,
eles ficam, que são responsáveis pela divisão celular, eles vão se posicionar nos polos da célula e eles vão migrar para as laterais dela. E aí, esses centríolos, eles tendem a emitir aquela fibra do fuso, lembra, se conectar com esses cromossomos para separar e tudo mais. Aqui ocorrem os mesmos eventos que ocorrem na mitose, dentro de prófase, metáfase, anáfase e telófase, vão ocorrer na meiose também. Só que tem alguns fatores que vocês precisam ver qual é a diferença. Então, aqui a gente tem a intérfase, que eu já comentei, e aí começa a prófase 1. A prófase 1, ó, lembra que eu falei que ela tinha várias fases? Ó, lepitóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, é na fase aqui, ó, do paquíteno, que nós vamos ter, ó, a junção dos cromossomos, eles estão se alinhando. Na diplóteno, lá já aconteceu o crossing over. E aí, na diacinese é para terminar aí esse encontro de cromossomos, essas trocas de partes do DNA. Então, na prófase 1, a gente tem o núcleo que desaparece, o nucleolo também, o cromossomo se condensa, ocorre o crossing over, e aí os centríolos migram para as extremidades da célula. Na metáfase 1, a gente vai ter aqui, ó, cromossomos homólogos que estão alinhados ao centro da célula. Então, a gente vai ter o alinhamento, o pareamento dos cromossomos homólogos. Eles estão duplicados, lembra? Eles têm 2 perninhas cada um. Então, eles já passaram pelo crossing over, já se separaram, agora eles estão alinhados no centro da célula. Então, ao estar alinhados ali no centro da célula, o núcleo já não existe mais, eles já estão no máximo grau de esterilização. E os centríolos, eles já começam a se conectar ali com esse cromossomo. Aqui está mostrando que eles ainda estão descendo, mas é na metáfase 1 que os centríolos se conectam aos cromossomos homólogos. Então, na parte de anáfase 1, nós vamos ter o quê? A separação dos cromossomos homólogos. Lembra que eles estavam duplicados e um do ladinho do outro, o pareamento dos cromossomos homólogos? Na anáfase, a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Eles vão separar os cromossomos e eles estão aqui todos coloridinhos, ó, se você olhar, as perninhas coloridinhas, porque teve o crossing over. Na telófase 1, a gente vai ter lá a citocinese, que é a divisão da célula. O citoplasma, ele começa junto com a membrana plasmática, ele se fecha para formar aí 2 novas células. Essas 2 novas células, elas vão voltar a se recompor e elas vão voltar a aparecer o núcleo, o nucleolo, o cromossomo, ele vai se descondensar, se desenrolar e ficar um par de centríolos para cada célula. Básico. Novamente, lembra que os centríolos estão duplicados. Depois que ocorreu a telófase, a gente não tem aqui, de novo, a intérfase. Ela não acontece, a intérfase só acontece lá no começo. Aqui a gente não tem intérfase, a gente tem um processo que chama intercinese, que é o intervalo entre as fases 1 e 2 da meiose. Então, agora a gente vai começar a prófase 2. Na prófase 2, a meiose 2 em si, ela é praticamente idêntica à mitose. O que ocorre em cada fase é praticamente a mesma coisa que ocorre na mitose. Então, aqui na prófase 2, nós vamos ter o núcleo desaparecendo, o nucleolo também, a gente vai ter a esterilização novamente aí desse cromossomo, e a gente tem os centríolos que estão migrando novamente para as extremidades da célula. Não tem crossing over na prófase 2. A gente só vai ter crossing over na prófase 1, lá no começo. Então, aqui na prófase 2, a gente tem os centríolos que se duplicam ali, né, para se conectar, isso tudo que eu já comentei. Na metáfase 2, agora, está vendo que a gente não tem mais cromossomos homólogos pareados? A gente vai ter apenas um alinhamento de cromossomos, vai ficar um embaixo do outro. Então, a gente não tem mais o pareamento de cromossomos homólogos, a gente vai ter o alinhamento desses cromossomos. Então, na metáfase 2, esses cromossomos vão se alinhar no meio da célula, para que os centríolos emitam essas fibras aí, se conectem
nesse cromossomo, para que na anáfase 2, agora eu tenha a separação das cromátides irmãs. Pense que meus dedos são cromossomos, eles estavam alinhados um embaixo do outro. Agora, na anáfase 2, vai ter a separação das cromátides irmãs. Na anáfase 1, a gente tinha a separação dos cromossomos homólogos. Eles estavam duplicados e conectados ali, eles foram separados com a ação de centríolo. Já agora, na anáfase 2, a gente vai ter ali, ó, a separação das cromátides irmãs. Então, agora eu volto a ter cromossomos simples na célula. Na telófase 2, a gente tem a formação de... Como aqui na telófase 1 formou 2 novas células, o processo de meiose 2, ele vai ocorrer duplicado, porque tem uma célula fazendo o seu processo e vai ter a outra fazendo também. No final, a gente vai ter a formação de 4 novas células. A gente tem a formação na telófase 2 de 4 novas células, cada uma carregando características totalmente diferentes uma da outra. Ocorre aí a citocinese novamente, que é a separação do citoplasma aí, volta a aparecer o núcleo, volta a aparecer o nucleolo, os cromossomos eles se descondensam, eles se desespiralizam, ó, quase não sai, e aí você tem a formação das células aí de reprodução, dos gametas, ok? Viu que meiose, depois que você entende a meiose ela é fácil, mudam poucos detalhes. O que você tem que saber aí que muda? E a intérfase é igual, vai ocorrer igual. Na prófase 1, a meiose, no caso, ela é dividida em 2 processos, a meiose 1 e a 2. Na meiose 1, eu reduzo a quantidade de cromossomos. Na meiose 2, eu mantenho a quantidade de cromossomos. Na prófase 1, ocorre o crossing over. Na metáfase 1, eu tenho pareamento de cromossomos homólogos. Na metáfase 2, eu vou ter alinhamento de cromossomos. Na anáfase 1, eu tenho separação de cromossomos homólogos. Na anáfase 2, eu vou ter separação de cromátides irmãs. No final do primeiro processo, na meiose 1, eu tenho a formação de 2 novas células. E no final da meiose 2, eu vou ter aí a formação de 4 novas células, ok? Quando eu chego no final da meiose, eu formo células com a metade da quantidade de cromossomos daquela espécie, ok? Então, eu vou formar meus gametas, por isso que ele é meus gametas e o meu DNA. Quando eu optar por ter um filho, minhas células de reprodução, elas vão carregar a metade da quantidade de cromossomos daquela espécie. Porque aí vem, o ser humano tem 46 cromossomos. Então, meus óvulos, eles têm que ter 23 cromossomos. O espermatozoide do pai da criança lá vai ter que ter 23 cromossomos. Para na hora que eles se encontrarem, formar um indivíduo normal aí, da espécie humana, com a quantidade adequada de cromossomos da espécie, 46 cromossomos, ok? Como eu já falei, é aqui nesse processo, tanto de anáfase 1 quanto de anáfase 2, que ocorrem os erros cromossômicos, que vão ocorrer as síndromes genéticas, com a má formação de indivíduos aí, ou os indivíduos que carregam síndromes, né, os portadores de necessidades especiais aí, como síndrome de Down, síndrome de Turner, de Klinefelter e outras aí que existem no planeta. São nessas fases de separação de cromossomos que pode dar erro. Ao invés de separar as duas bandas, separam, eu tenho 2 cromossomos homólogos, eles estão pareados, só que ao invés de separar adequadamente duas perninhas para um lado e 2 para o outro, foram 3 para um lado e 1 para o outro. Então, essa célula aqui vai ter mais cromossomos e essa vai ter menos. Se uma delas chegarem a serem fundidas, fecundadas,
Esses indivíduos podem ou não se desenvolver, ou se se desenvolverem, apresentar síndromes, algum problema, alguma necessidade especial. Então, são nessas fases que ocorrem aí os problemas genéticos, tá bom? Então, sobre meiose é isso. Temos um helicóptero para encerrar a nossa aula, que chique, né? Então, sobre meiose é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês têm a obrigação de chamar ali para tirar essa dúvida, por favor, hein? Então, aguardem que vocês terão exercícios para fazer sobre este assunto para ver se realmente entenderam sobre o conteúdo. Ok, tchau!